Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Esse é o alimento que o Senhor tem para nos dar. Nessa noite o texto diz o seguinte: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém. Amém. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Amém. Irmãos, tem sido difícil pregar sem se emocionar, porque esses textos têm mexido muito com o meu coração. Mas oro para que esse mexer do meu coração não me atrapalhe de trazer algo aos irmãos. E esse texto fala a respeito de uma mulher cananeia. E o que é interessante sobre essa mulher é que quando a liderança, quando os teólogos, quando os espirituais, quando aqueles que estão à frente, quando aqueles que deveriam estar ensinando, quando aqueles que deveriam estar instruindo vão mal das pernas, quando aqueles que deveriam estar instruindo estão enroscados em suas tradições humanas, quando eles estão com corações impuros, Deus dá fé a cananeus. Quem são os cananeus? Os cananeus é um povo pagão. Os cananeus é um povo idólatra. Os cananeus é um povo descendente de Cã, que vivia num sincretismo religioso. E o que seria isso, o sincretismo religioso? Esse sincretismo religioso é essa mistura de religião, tudo num lugar só. Era esse povo. Esse povo era tão pagão que os judeus se referiam a eles dizendo que eram como cães. Eles eram cães. E cães não era um bichinho de estimação. Não eram cães como nós temos hoje, pets. São cães selvagens. Eram cães que ficavam no deserto. Era assim que esse povo de Israel se referia aos cananeus. Eram inimigos do povo de Deus. Esse povo os cananeus foram um povo que Deus, quando o povo de Israel estava peregrinando, mandou que eles destruíssem, porque era um povo pagão, porque o seu pecado acendeu a ira de Deus. Era esse povo cananeu. E esse texto fala a respeito de uma mulher cananeia, mas é curioso porque esse texto não fala de maneira pejorativa a respeito da mulher cananeia, mas curiosamente fala da grandeza da sua fé. E é importante nós lembrarmos que Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Logo, nós podemos entender que a fé que essa mulher tem é uma fé que foi dada por Deus. Amém. E o que é interessante então é que quando a liderança, quando aqueles que deveriam estar ensinando o povo de Deus vão mal, Deus dá fé a cananeus. Em outras palavras, Deus dá a cães a fé do povo de Deus. E é interessante essa fé, porque essa fé nasce em uma situação de problemas. Ela diz que a sua filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, horrivelmente endemoniada. Ser endemoniado é uma coisa terrível já. Mas a situação estava tão agravante que ela disse que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Deveria ser algo terrível, assombroso, tenso, estranho. E é nesse contexto que nós vamos ver como Deus vai trabalhando, amadurecendo e crescendo a fé da mulher cananeia. E eu quero então destacar com os irmãos algumas características da fé da mulher cananeia. Observe o texto no versículo 22,
fala que essa fé, nos mostra que essa fé da mulher cananeia é uma fé que não fica parada, mas é uma fé que se movimenta. O versículo 22 diz o seguinte: eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, ela saiu de um lugar estranho e ela foi em direção a Jesus. O texto fala a mesma história narrada em Marcos 7, no versículo 24 ao 30, e essa mesma história diz que ela ouviu falar de Jesus e foi até ele. Ou seja, quando nós cremos, nós fazemos alguma coisa. É um exemplo que eu já dei algumas vezes, mas vale a pena repetir novamente. Quando nós dizemos que nós cremos que o paraquedas pode nos trazer em segurança até lá embaixo, mas nós não pulamos, nós não de fato cremos. Porque quando cremos, nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos. Se nós dissemos, cremos que os paraquedas me trazem segurança, então nós nos jogamos e usamos aquele paraquedas, porque confiamos que ele nos traz de fato segurança. Agora, o que eu estou dizendo é que, quando nós dizemos que nós cremos de fato, isso precisa mexer com as nossas atitudes, precisa mudar as coisas que nós fazemos, e é interessante então que ela se movimenta, ela faz alguma coisa diante da fé que ela tem. Então é interessante, irmãos, porque nós dizemos que nós temos fé em Deus, mas nós podemos simplesmente estar parados, nós precisamos nos movimentar. Se nós temos fé, nós precisamos movimentar. Um exemplo disso, nós precisamos nos reunir periodicamente, aos domingos, todos os domingos, para cultuarmos. Não está no esboço, mas vale lembrar. Conversava ontem com a Stephanie e com a Maria, e nós falávamos a respeito de algo muito curioso, é que há relatos científicos para mostrar o porquê que nós fazemos as nossas contas nós agendamos nosso tempo em anos. Há relatos científicos de porque nós ajeitamos nosso tempo em meses, porque nós ajustamos nosso tempo em dias, em 24 horas, mas não há nenhuma explicação científica do porquê nós nos organizamos em semanas. A única explicação de porquê nós nos organizamos em semanas é a ordem da criação. 6 dias trabalhar e ao 7º descansar. E esse descanso é se reunir com a congregação dos santos e servir o Senhor em culto. Em outras palavras, nós precisamos fazer algo. Quando nós cremos, quando nós temos uma fé coerente, nós temos uma fé que se movimenta. Então, não faz sentido você ter fé e não buscar alimentar a sua fé com os meios de graça que se obtém nas reuniões, nos cultos. Então, se Deus alimenta a sua fé por meio da pregação, nós precisamos movimentar para ouvir pregação. Se Deus alimenta a sua fé por meio da comunhão dos santos, então nós precisamos nos reunir com os santos. Se Deus alimenta a sua fé por meio das orações comunitárias, nós precisamos nos reunir para as reuniões de oração e orar em conjunto. Se nós podemos ser fortalecidos na nossa fé por meio dos nossos devocionais diários, então nós precisamos pelo menos marcar uma hora para fazer os nossos devocionais. É uma fé que se movimenta. Nós cremos sim que o devocional é bom para a nossa saúde. Nós cremos sim que o devocional vai nos fortalecer espiritualmente. E aí nós não marcamos nem uma hora para fazer os nossos devocionais. Os irmãos estão aqui comigo? Amém. Amém? E quando eu pergunto assim, não é porque eu preciso de glória a Deus para ajudar o pregador, não. Fiquem tranquilos. É só para que nós foquemos aqui. Ou seja, quando nós acreditamos que de fato fazer leituras diárias da palavra de Deus vai nos ensinar a temer o Senhor, nós precisamos nos movimentar para isso. O mínimo que nós podemos fazer é agendar uma hora e colocar o celular para despertar. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos fazer algo. Uma fé é uma fé coerente, é uma fé que se movimenta, que faz algo. Mas ainda existem outras características. Ela é uma fé que nos leva a clamar. Ela tinha vindo daqueles lados e ela clamava, o versículo 22 diz. Ou seja, é interessante porque o texto não diz que ela clamou. O texto diz que ela clamava. O seu clamor não era um clamor que aconteceu uma única vez. Quando a nossa fé está fortalecida, quando nós podemos ouvir de Jesus como ele exclamou no versículo 28, mulher, que grande fé você tem. Se nós temos de fato uma fé grande, nós clamamos. Nós não apenas clamamos uma vez, mas é um clamor contínuo. Observe o versículo 23 diz o seguinte, os discípulos falam a respeito dela e dizem assim, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela não clamou uma única vez, ela continuou o seu clamor. O seu clamor era constante. Irmãos, não pense, não confunda, é uma linha muito tênue. Às vezes você faz apenas uma oração sobre um assunto, e de fato é porque você crê que o Senhor ouviu, e Ele dará conta daquilo. Mas tome cuidado, tome nota, tome cuidado, porque às vezes você faz uma única oração e para de orar por aquilo. Não porque você tem uma fé que Deus já ouviu a sua oração, mas porque você não acredita que de fato Ele está te ouvindo. Nós precisamos continuar clamando. Nós não podemos simplesmente crer que Deus pode responder e não orar mais. Orar apenas uma vez.
Poxa, mas eu estou orando tantos anos para a conversão de alguém. Eu estou orando tantos anos para que o Senhor salve fulano. Eu estou orando tantos anos por isso, aquilo, outro. Continue orando. Grande fé permanece clamando ao Senhor. Não sabe se foi apenas um ano, um mês ou anos em que Jó sofreu. Mas o texto diz que ele orava. Ele continuava orando. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor. Insistir, clamando. E é uma fé que clama continuamente. Ela clamava, ela não simplesmente clamou, ela clamava. Correndo um pouco ainda com o texto. Ela não é uma fé que simplesmente se movimenta, que clama, mas é uma fé que adora. Versículo 25 diz o seguinte: ela, porém, veio e o adorou. Ela veio e o adorou. Agora, irmãos, observe o progresso da fé dessa mulher. Ela clama, versículo 22. Versículo 23, ela vem gritando atrás. No versículo 25, ela veio e adorou. Marcos diz que ela se ajoelhou, ela se prostrou diante de Jesus. O mesmo relato dessa história de Marcos no capítulo 7. Irmãos, se nós não progredirmos na nossa fé, nós iremos progredir na nossa queda. Repito, se nós não progredirmos a nossa fé, nós iremos progredir na nossa queda. Alguns irmãos já me viram pregar mais de uma vez no Salmo 1. E o que diz o Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta aos escarnecedores. Existe um progresso. Primeiro ele se ausenta dos cultos, ou primeiro ele fica mais ouvindo o que os filósofos têm a dizer sobre os casos do que o que as escrituras pensam sobre aquilo que nós estamos lidando hoje no nosso cotidiano. Depois ele começa não só a ouvir, a dar atenção, a pensar como o mundo pensa, mas então ele começa a agir, a se assentar, a dar mais atenção àquilo, a focar totalmente naquilo, a ter mais prioridade para aquilo e não mais para as coisas de Deus. Então ele se assenta às rodas dos escarnecedores. Ou seja, chega ao ponto em que de fato ser cristão é uma coisa ridícula, ser crente é uma coisa boba. Ou seja, se você não progride como há esse progresso na fé dessa mulher que clama, que vem gritando atrás, que adora, que há um progresso na sua fé, se você não progride na sua fé, você irá progredir na sua queda. Nós precisamos crescer na nossa fé, irmãos. Irmãos, uma igreja que tem 80 anos e não cresce na sua fé é uma igreja doente. Nós precisamos crescer. A igreja precisa crescer na sua fé, precisa crescer espiritualmente. Irmãos, eu já disse isso outras vezes no ano passado e repito, eu estou cansado de ser o mesmo. Eu estou cansado de cair nos mesmos erros. Nós precisamos nos injuriar com isso. Nós precisamos estar cansados de até hoje não conseguir ler as escrituras todos os dias. Isso precisa nos incomodar. A nossa fé precisa crescer, precisa ser crescida, precisa ser fortalecida, precisa haver crescimento e progresso na nossa fé. Se não há progresso na nossa fé, alguma coisa está enferma. Uma criança, já assistiu Benjamin Button? Uma coisa esquisita, né? É um filme interessante porque ele nasce velho e vem rejuvenescendo. A caminhada precisa ter progresso, o contrário disso é estranho a nós. Se nós temos um bebê de 15 anos e ele continua um bebê, alguma coisa está errada. Nós vemos que há alguma doença, alguma enfermidade. Se há alguma criança que já está com 15 anos e a mente dela ainda é de alguém de 8 anos, nós sabemos que existe alguma enfermidade ali. Se nós temos a nossa fé e ela não progride, ela não cresce, há uma enfermidade na sua fé. A nossa fé precisa progredir, precisa crescer, irmãos. É por isso que nós insistimos tanto para nós nos reunirmos para a reunião de oração. É por isso que nós insistimos tanto para nós orarmos e lermos a Bíblia diariamente. É por isso que nós insistimos para que não falte nos cultos. Irmãos, eu não tenho problema de fazer culto com 3 pessoas. Recentemente nós fizemos culto com 6. Foram 6 caras, se você. E não há problema nisso. Não tenho problema de ver cadeiras vazias, no sentido de que o convite para que você esteja aqui não é para esquentar banco. Não é para fazer número, não é para fazer crescer o nome de uma igreja. A preocupação é que uma igreja que não cresce é uma igreja doente. E nós precisamos crescer espiritualmente. Não quero me exceder nesse ponto. Mas há um progresso nessa fé.
ela clama, ela vai gritando, ela adora, ela se prostra diante do Senhor. A nossa fé, quando está sendo fortalecida no Senhor, ela nos conduz a se prostrar diante do Senhor. Há algo estranho em nós, se nós estamos crescendo em fé, mas não somos conduzidos a nos prostrar diante do Senhor. Quero fazer uma observação ainda. Aqui. É interessante porque observe a oração dela. Ela diz o quê? Senhor, me ajude. A oração dela foi tão específica que não deu tempo nem de tomar água na oração dela. Mas observe essa oração. Ela diz o seguinte, o texto diz, ela porém veio e adorou. Como que ela adorou? Ela adorou, Senhor, me ajude. Ela fez uma petição. E eu me sinto muito feliz de poder pregar esse texto a vocês. Uma igreja que já entendeu que não se vive de barganha com Deus. Mas nós podemos correr um grande risco de ir para o outro extremo. De não conseguirmos fazer petições. Irmãos, eu falo isso com muito amor. Nós temos dificuldade quando estamos orando baseado no Pai Nosso. E chega petições ao nosso respeito. Nós temos dificuldade de dizer, Senhor, nós precisamos de promoções aqui. Nós precisamos que casamentos aconteçam. Nós precisamos que saúde seja restaurada. Nós temos dificuldade de fazer petições. Nós estamos correndo um risco de ir para o outro extremo. Observe que o texto diz que ela adorou. E a adoração dela é uma petição. Senhor, me ajude. Nós tendemos a viver numa época, nós estamos numa época de um politicamente correto, que nos leva a pensar que fazer petições é como se nós estivéssemos abusando da graça de Deus, da bondade de Deus. E não fazemos petições. Mas entenda, irmãos, como nós já falamos na reunião de oração, quando nós dizemos assim, Senhor, guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. Quando nós oramos, Senhor, guarda-me, nós estamos dizendo que Ele é quem pode nos guardar. Ou seja, fazer petições não é abuso da graça de Deus. Fazer petições é sinal de que nós estamos dizendo que nós dependemos dEle. Nós estamos dizendo que nós nos humilhamos diante de Deus. Irmãos, petições revelam dependência, humildade e confiança no Senhor. Ou seja, você também adora a Deus quando faz petições. Mas quero destacar ainda a fé dela. Agora observe, há petições aqui. Essas petições não são petições orgulhosas. Não são petições do tipo assim, se eu tenho crédito no céu, faz o que eu quero dizer. Ou eu declaro agora que tem que acontecer tal coisa, como se Deus fosse obrigado a atender a nossos pedidos. É uma petição humilde. A petição que é feita são petições com humildade. E essa é uma outra característica da fé dessa mulher. Versículo 22 diz o seguinte. Ela clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É uma petição humilde. Ela entende que se Deus a atende, não é porque Ele lhe deve alguma coisa. É porque é compaixão de Deus. Se algum bem vier da mão de Jesus, não é porque Ele me deve alguma coisa. É sinal de compaixão de Deus. Ela diz, tenha compaixão de mim. Ela não faz barganhas com esse Deus. E de fato, irmãos, como eu disse, é difícil ler esse texto e não ver tantos detalhes. E eles nos saltam os olhos e chamam nossa atenção. E embora não seja o ponto central, eu quero destacar uma coisa muito interessante nessa súplica dela. Ela diz assim, compaixão de mim. Qual era o problema dessa mulher? A filha. A filha. O problema dessa mulher era a filha que era endemoniada. Mas ela não disse, Senhor, tenha compaixão da minha filha. Ela diz, tenha compaixão de mim. De mim. Ela se identifica com um problema de outra pessoa, de sua filha. Há aqui um exemplo de maternidade belo. Ela entende que os problemas da sua filha são os seus problemas. Ela entende que, se nós pudermos estender um pouco mais isso, que os problemas de outros também são os seus problemas. Nós podemos aprender com essa mulher. Mas enfim, é uma oração humilde, é uma petição humilde. Ela entende que é compaixão. Ela também ora dizendo o seguinte, no versículo 22 e no versículo 25 ela diz, Senhor. No versículo 25 ela diz, Senhor, me ajude. Ou seja, porque ela diz Senhor, o que isso revela a respeito da sua fé? Isso revela que ela tem submissão diante desse Deus, que ela está assumindo a sua dependência diante de Deus. Ela é humilde, porque ela assume a sua posição inferior diante de Deus.
E aqui está uma coisa que é polêmica para alguns de nós. Olha o que Jesus responde depois de orar: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, é interessante esse texto. Esse texto nos engasga. Porque, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não vou deixar de abençoar o povo de Israel e ajudar um cananeu cachorrinho. Um cão. A suavidade na palavra de Jesus. Porque o texto, a palavra usada aqui não é cachorro ou cão. É cachorrinho. É como se ele dissesse um pet. Um cachorrinho de casa. É dócil. Mas, irmãos, mesmo que seja um pet, não são palavras fáceis de se ouvir. Não são palavras fáceis de se ouvir. E Jesus não está sendo ignorante com ela. Irmãos, nós vemos Jesus conversando com a mulher samaritana em João 4. Mulheres seguiam Jesus. Jesus sempre tratou a mulher com muito respeito. Ele não está desrespeitando. Mas o que ele está dizendo, ele está repetindo por meio de uma metáfora o que ele disse no versículo 24. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu tenho uma missão, eu tenho uma prioridade. E a prioridade não são os cananeus, é o povo de Israel. Então ela insistiu e adorou. Então, ele usa uma metáfora. Ele diz: não são cães que vocês são chamados? Então, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ele está usando uma metáfora. Mas o ponto aqui, sendo cachorrinho, sendo cão, não é agradável de se ouvir. E o ponto é, o que ele está dizendo é a prioridade de Israel na sua missão. Entenda, é a prioridade de Israel, não é a particularidade de Israel. Israel é prioridade no pacto, mas não é único no pacto. Existem outras pessoas. Nós podemos falar de Raabe, nós podemos falar de Ruth, vocês estão lendo. Há outras pessoas, mas o ponto é, o que ele está dizendo é a prioridade aqui. A prioridade de Israel e não os cananeus. Mas observe como essas palavras de Jesus tratam a sua humildade e revela uma fé humilde. Ela assume essa metáfora. Ela diz no versículo 27, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, ela aceita a sua posição. E deixe-me ler uma frase de J. Carson. Ele nota algo muito interessante. J. Carson diz o seguinte: ela não argumenta que a sua necessidade a torna uma exceção, ou que tenha direito às misericórdias garantidas pela aliança a Israel, ou que os caminhos misteriosos da eleição e justiça divina são injustos. Em outras palavras, ela não fica discutindo teologia com Jesus. Ela não diz assim: esse negócio de eleição, de predestinação, isso é um absurdo, isso está errado, isso é injusto. Ela assume, é assim, então é assim. Então ela está confiante, de Carson continua dizendo, ela está confiante que mesmo que não seja designada para se assentar como convidada à mesa do Messias, o cachorrinho gentil que todavia ela é, tem pelo menos permissão de receber as migalhas das misericórdias não incluídas na aliança de Deus. Isso revela extrema humildade dessa mulher. Ela assume. E é difícil não destacar, irmãos. Ela entende que mesmo migalhas são suficientes para saciá-la. Mesmo migalhas. A fé dela entende que um pouquinho é suficiente para atender o seu pedido. Irmãos, a característica mais importante da fé dessa mulher está no versículo 22. Ela diz no versículo 22, Senhor, filho de Davi. Lembre-se, se trata de uma mulher cananeia. Se trata de alguém que vem de um povo pagão. Mas ela usa uma expressão messiânica. O que significava filho de Davi não é simplesmente que ele pertencia à tribo de Judá. Mas filho de Davi é uma expressão messiânica. Ela estava dizendo, eu reconheço que você é o Cristo que disseram que viria. Glória a Deus. Essa é a principal característica da nossa fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é simplesmente pensar que as coisas vão dar certo porque vão e acabou. A fé correta, a fé grande está alicerçada em Jesus como o nosso Cristo, o nosso Messias. E quando nós dizemos o nosso Cristo, nós estamos dizendo que Ele é o Redentor do povo de Deus. Ele é aquele que veio salvar os pecadores dos seus pecados.
Deus. Irmãos, é essa fé que Jesus elogia. É essa fé que ele diz no versículo 28 que é uma fé grande. Mas, irmãos, essa fé grande não é uma fé fácil. Ter obstáculos, ter grande fé, aliás, permita-me ler. Ter grande fé não nos livra de obstáculos. Os obstáculos é que nos fazem ter grande fé. Vou citar novamente. Ter grande fé não nos livra de obstáculos. Os obstáculos é que nos fazem ter grande fé. E observe quantos obstáculos essa mulher teve. O versículo 22 é interessante porque Mateus nem dá nome a essa mulher. Porque ele não quer destacar o seu nome. Ele quer destacar outras coisas. Ele diz que é uma mulher. E isso já é um obstáculo num período patriarcal, onde mulheres são tão desprezadas. Naquele momento, ser mulher era um empecilho para ela ser atendida. Então ela tem um obstáculo primeiro, ela é mulher. Segundo, cananeia. Quem são os cananeus? São os inimigos do povo de Israel. Um Messias de Israel vai ouvir os inimigos do povo de Israel. Esse é um outro obstáculo. E logo a seguir ela tem um outro obstáculo. A minha filha está horrivelmente demoniada. Isso claramente classifica como alguém impura. Nós não queremos você aqui. Você é impura. E se isso não bastasse, no versículo 23 tem um outro obstáculo. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Irmãos, é curioso, porque aqueles que parecem estar mais perto de Jesus, às vezes parecem ser os nossos empecilhos. E quando eu estou dizendo aqueles que parecem estar mais perto de Jesus, são vocês. Os discípulos de Jesus. Vocês são os discípulos de Jesus. E é curioso porque esses irmãos que estão do nosso lado, que poderiam nos ajudar, que parece que já deveriam ter aprendido misericórdia com Jesus, são aqueles que dizem assim, e é interessante que algumas pessoas dizem assim, não, eles estavam dizendo para Jesus, Jesus atende logo ela e manda ela embora, está dando trabalho. Mas ele não diz atenda logo, ele diz mande-a embora. Mande embora. E há um contraste interessantíssimo aqui. Porque os discípulos estão preocupados com o que os fariseus pensam a respeito de Jesus. No mesmo capítulo, no versículo 12, ele diz assim, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Em outras palavras, os discípulos estão preocupados com o que os fariseus pensam de Jesus. Mas estão totalmente despreocupados com as necessidades da mulher cananeia. E sabe o que é interessante, irmãos? É que, não se engane, Jesus poderia ter transformado os corações deles assim. Facilmente. É interessante porque há um contraste com a fé dos discípulos aqui, claramente estranhas, mas no capítulo seguinte, no capítulo 16, no versículo 16, eles finalmente, Deus revela a Pedro, e Pedro, em nome dos discípulos, diz, tu és o Cristo. Eles reconhecem que ele é o Messias. Mas é interessante, porque Deus não transforma o coração dos discípulos naquela ocasião. Irmãos, não se esqueçam, Deus é soberano. Ele poderia trazer amor ao coração dos discípulos, mas não faz. Isso não é desculpa para sermos rudes. Mas isso eu estou dizendo para nos lembrar que Deus usa os nossos irmãos para fortalecer a nossa fé. A nossa fé é fortalecida pelas dificuldades que temos como igreja. E debaixo do sol até que Jesus venha nos levar e que aquele que começou a boa obra complete em nós até a vinda de Cristo e nos santifique plenamente, nós teremos dificuldade de nos relacionar mesmo. Mas entenda, essa fé grande não nos livra dos obstáculos. São esses obstáculos relacionais que fortalecem a nossa fé, que fortificam a nossa fé. Deus nos dá uns aos outros, como diz o provérbio, para que ferro afie ferro. E eu estou incluso nisso. Sei que nem sempre é fácil ser pastoreado por Lourenço. E nem sempre é fácil pastoreá-los. Mas o ponto é, há um outro obstáculo aqui. E esse outro obstáculo é para fortalecer a fé dela. Há um obstáculo mais difícil aos meus olhos, que está no versículo 6, que é, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. É interessante porque nós podemos trabalhar na negativa. Deus não lhe respondeu palavra. Deus lhe respondeu silêncio. Deus lhe respondeu com uma coisa, silêncio.
E de verdade, irmãos, como é difícil às vezes lidar com o silêncio de Jesus. J. Carson diz que o silêncio de Jesus não silencia a mulher. Ela continua clamando. Irmãos, a demora para Deus atender as nossas petições, o silêncio de Jesus, não é para nos silenciar. É um convite para que nós continuemos a clamar. Amém. Para que a nossa fé continue sendo fortalecida. Amém. Irmãos, ele pode responder com sim, rapidamente. Mas nem sempre a resposta rápida de Jesus é boa coisa. Não ia dizer, mas observe no capítulo 15, no versículo 1, ele diz o seguinte: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém, saíram de Jerusalém, até Jesus e perguntaram. Os caras vieram de Jerusalém para fazer uma pergunta dessa. Eles perguntam o seguinte: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu. E a resposta é imediata, mas é dura. Versículo 7, na resposta de Jesus, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Nem sempre a resposta rápida de Jesus pode ser uma resposta doce. Mas ele pode responder de diversas maneiras. Aliás, eu quero destacar 3. Ele pode responder com sim, como J. Packer diz no livro Oração do Dever ao Prazer. Ele pode responder sim, ele pode responder não, mas ele pode também responder espere. E o silêncio de Jesus pode ser esse espere. Agora, esperar não é simplesmente não fazer nada. Esperar é continuar clamando. Esperar é continuar clamando ao Senhor. Então, irmãos, às vezes o silêncio de Jesus não é para nos esmagar, mas é para fortalecer a nossa fé e nos conduzir a um contínuo clamor, a uma contínua busca do Senhor. Ainda há um obstáculo que já foi mencionado aqui, que é a prioridade de Israel e esse possível insulto. Como eu disse, Israel tem prioridade pactual, mas ele não é exclusivo no pacto. Mas eu quero fazer uma aplicação ainda a respeito dessas falas de prioridade. Irmãos, por vezes Deus não atende às nossas petições. Por vezes parece que demora do Senhor atender os nossos pedidos. E isso faz com que a gente não se sinta prioridade para o Senhor. Talvez a gente não pronuncie, mas nós falamos: parece que Deus não me ama. Parece que Deus não está vendo a minha dor. Parece que Deus não vê os meus sofrimentos. Parece que Deus não nos trata com prioridade. Parece que Ele tem outras coisas mais importantes. Mas, irmãos, lembram-se, obstáculos são para fortalecer a nossa fé. Deus está nos ensinando a sermos mais humildes diante dEle. Foi esse o efeito que fez na fé dessa mulher. Ele foi progredindo até chegar no versículo 28 e Jesus dizer: grande é a sua fé. Tamanha é a sua fé, dependendo da sua versão. Mas esse progresso veio por meio do tratar de Jesus Cristo. E Jesus, às vezes, não atende imediatamente nossos pedidos, porque Ele está nos ensinando a sermos mais humildes diante dEle. Ele nos atende não apenas para o nosso consolo, mas para a sua glória. Jesus demora para nos atender, para que nós entendamos que a sua resposta é uma bênção realmente grande. E, irmãos, não está aqui, mas é interessante. Jesus pode demorar para nos atender, mas Ele nunca nos despede vazios. Preciso encerrar. Mas quero lembrar os irmãos de uma coisa muito interessante. Mateus escreveu um livro e não um folheto. Ele não escreveu um folhetinho da mulher cananeia e saiu distribuindo para a evangelização. Ele escreveu o livro, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então tem razão de estar esse texto aqui onde está. Não está aqui à toa. E é interessante porque ele estar aqui faz um contraste bem interessante. Nós falamos já que há esse diálogo entre os fariseus e Jesus. E curiosamente, Jesus diz a eles que eles fazem malabarismos com as tradições, com os mandamentos, chama-os de hipócritas e diz a ele, aliás, e convoca a multidão no versículo 10, ele convoca a multidão e começa a ensinar a multidão, dizendo assim: irmãos, multidão, não é o que você põe na boca que o corrompe, que o torna impuro, mas é o que você tira.
é o que sai da sua boca, porque isso está revelado no seu coração. Mas é interessante, porque a relação dos fariseus, a resposta dos fariseus com Jesus é muito diferente da resposta da mulher cananeia. A resposta que devia se esperar do povo de Israel, do povo de Deus, não se obtém, mas vem da mulher cananeia. E mais uma vez, irmãos, eu faço esse contraste. É por isso que iniciei esse sermão dizendo que quando a liderança que deveria estar ensinando vai mal, o Senhor dá fé aos cananeus. Irmãos, o que são os cananeus? É tendencioso nós olharmos e pensarmos que nós somos o povo de Israel. Mas nós não somos. Nós somos a mulher cananeia. Nós somos esses que não mereciam estar incluídos na aliança. Nós somos esses que nós não somos descendentes sanguíneos de Abraão. Mas graças a Deus que os descendentes de Abraão não são esses que têm o sangue. Porque o próprio Jesus diz que das pedras ele pode fazer descendentes de Abraão. É interessante porque nós somos esses gentios, nós somos esses que não mereciam fazer parte da aliança, nós somos esses que não fazemos parte de Israel, que não deveríamos ter um Messias, mas ainda assim Deus nos inclui. O que Mateus está dizendo é que no reino dos céus, tão citado em Mateus, também há espaço para os gentios. E é interessante porque se você expandir um pouco mais, no capítulo 15, depois desse relato, há a segunda multiplicação de pães e peixes. E no capítulo anterior, no capítulo 15, há a primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus não colocou aleatoriamente a mulher cananeia dizendo que ela pode se saciar das migalhas que caem da mesa do seu Senhor entre duas multiplicações de pães e peixes. Há farturas na mesa do Senhor. E parece que às vezes há aqui no relato pães de sobra, há cestos que sobram para Israel. E parece que há migalhas aqui sendo suplicadas pelos gentios. Irmãos, o nosso Deus não nos deu migalhas. É interessante porque ainda no capítulo 15, Jesus fala que a respeito desse coração impuro que pode haver. E é interessante porque logo a seguir fala-se daquela que é vista como impura. E isso nos mostra que até corações mais impuros possíveis, através do poder de Jesus, pode ser curado, como foi essa menina no versículo 28. E podem ser convidados a comerem da mesa do seu Senhor. Irmãos, nosso Jesus não nos deu migalhas, embora nós merecêssemos menos que isso. O nosso Jesus nos deu o pão vivo que desceu do céu. O nosso Jesus nos deu o seu pão, o seu corpo e o seu sangue. E eu quero convidá-los para que nesse momento que nós cearmos, nós consigamos entender que nós somos aqueles que não merecíamos fazer parte da mesa do Senhor. Mas Ele nos convida a fazer parte da mesa do Cordeiro. E irmãos, entenda uma coisa, nós podemos agora ceiar e talvez nem todos participem da ceia. Mas entenda uma coisa, se você já crê em Jesus Cristo, você já está convidado e convidada a participar da ceia celestial, quando Ele vier buscar a sua igreja. E é essa, você não pode realmente ficar ali fora. O Senhor te convida e lhe dá pão e suco para participar. Nós somos esses cães que são convidados a se sentarem, não apenas a comer migalhas, mas se sentarem na mesa do seu Senhor e participarem do banquete. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque somos esses gentis. Nós não merecemos eleição. Nós somos esses, Senhor, cananeus. Nós não éramos inimigos de Israel, mas inimigos de Deus, do Deus de Israel. Nós somos esses impuros, impuros pelo pecado,
Mas nós te damos graças, Senhor, porque na fartura de pão, o Senhor não nos deu migalha, mas nós, mesmo sendo cães, o Senhor nos trouxe para se assentar à mesa e nos purificou e nos santificou. Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai, e nós suplicamos, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Que haja firmeza na nossa fé em Cristo Jesus. Que possamos clamar a esse grande Deus. Que possamos atender ao convite do salmista e nós, os gentios, louvemos ao Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, e nós queremos continuar clamando a Ti. Em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor, porque podemos participar da mesa do Senhor. E participar da mesa, Senhor, não se trata apenas desse momento, mas se trata de participar da redenção do povo de Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor nos incluiu na sua eleição. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, não por haver méritos em nós, porque não há, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Nós celebramos esse fato de que há pão também para os gentios. Nós te louvamos, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor, Pai. Nós queremos celebrar a grande ceia do Senhor e como nós ansiamos por esse momento em que cearemos junto com toda a igreja que o Senhor uniu, que o Senhor unificou, Pai. Uniu aqueles que eram inimigos e tornou um só corpo, Pai. Judeus e gentios. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Amém. Amém.